Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e se tem uma coisa boa nas séries da Disney é que ela permite a gente ter interesse e ir atrás de personagens que a gente raramente lia ou dava bola. Então, basicamente eu passei o último mês lendo tudo que já foi publicado do Cavaleiro da Lua, e eu acho que vale a pena a gente dar aquela passada pelo personagem, até para ajudar a entender e talvez tentar situar aonde essa série vai estar. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E lembrando que no box de descrição você vai encontrar o link e o cupom de desconto aqui do canal para a loja do Capitão Onigiri. Então você pode comprar quadrinhos, acessórios e no checkout, né, usando o cupom de desconto, você fecha com 5% de desconto, que é muito mais gostoso. Mas e o Cavaleiro da Lua, né? Eu li para vocês não precisarem ter todo esse esforço e basicamente é um personagem difícil de acompanhar na Marvel, assim. Ele tem algumas questões próprias, né? A gente já sabe, por exemplo, já é dado pro personagem que ele tem uma questão com múltiplas personalidades. A gente tem a personagem principal, né? Com muitas aspas, que é o Mark Spector, mas a gente tem a personalidade dele enquanto Cavaleiro da Lua, a gente tem a personalidade dele como o milionário Steven Grant, a gente tem a personalidade dele como o taxista de Nova York, que tem todos os contatos, que é o Jake, e também tem o lance principal, né, que gira bastante sobre isso, as histórias dele, o Khonshu, né, que é essa entidade egípcia da lua e dos viajantes e da vingança, que gravita bastante, né, a história do Cavaleiro da Lua com essa entidade. Mas é muito engraçado que demorou alguns anos para o personagem ganhar essa característica que é a mais famosa dele, né, do Khonshu, do culto egípcio, das múltiplas personalidades. A primeira aparição dele não foi nem mesmo num quadrinho dele, foi no antigo quadrinho Werewolf by Night, que nada mais do que o adolescente Jake, que na lua cheia se transformava num lobisomem, e no início ele não conseguia controlar, ele era uma fera descontrolada, com o passar do tempo ele conseguiu meio que ir controlando isso. E o Cavaleiro da Lua tem seu início nos volumes 32 e 33, né, são duas edições, porque o Mark, né, que é um mercenário, ex-fuzileiro naval, ex-boxeador, ex-um monte de coisa, ele é contratado pelos inimigos do lobisomem, né, pelo comitê, como eles se chamam, que nada mais é do que um grupo de empresários safados querendo capturar o lobisomem para jogar eles contra as empresas rivais. Um pouco atual. E ele é contratado, ganha o traje e os principais itens, né, que a gente hoje já pensa um pouco no Cavaleiro da Lua como itens dele. Ele ganha desse comitê e tem que caçar o lobisomem. Então ele ganha luvas com soco inglês, botas reforçadas, a capa, né, o manto, e também as luas que ele dispara como shuriken, já em formato de meia-lua. Então ele surge oficialmente em 1975. Quem criou oficialmente, né, é o Doug Moench e o Don Perlin, que conduziam a revista na época. E o pessoal da Marvel gostou do personagem. Ele fez outras pontas dentro da própria história do lobisomem, até porque ele é o Cavaleiro da Lua, combinava ele ser meio que um antagonista do Jake, o lobisomem adolescente. E ele só foi ganhar realmente a sua primeira revista em 1980. E em 1980 a gente tem outras definições do personagem que são canônicas dele, como os aliados, né, o francês, ou o French, que já fazia dupla com o Mark lá em 1975, no quadrinho onde ele nasceu. A gente tem o surgimento da namorada dele, a Marlene, e diversos outros elementos mesmo de
ele ser um vigilante que não tem poderes, ele tem as habilidades dele de mercenário, de boxeador, de ex-fuzileiro, especialistas em bombas. Então era um quadrinho ali em 1980 que ele era bem mais pé no chão, assim, eram aventuras... É muito bom essa fase, inclusive, de 1980. É difícil até falar que é feio ou que é bonito. Não, é muito interessante, são aventuras muito boas, assim. Ele enfrentando outros mercenários, ele enfrentando uma série de situações aventurescas mesmo, de investigação, ou que ele precisa solucionar alguma coisa, que ele é contratado por alguma coisa, que ele está vigiando alguma rua à noite. Então, são casos mais pontuais, assim, com vários personagens envolvidos nisso, e é muito boa essa fase, que é do mesmo roteirista de Werewolf by Night, né, o Doug Moench, só que aí ele trabalhando com um outro artista para fazer os desenhos e a colorização, que é, no caso, aí o Bill Sienkiewicz, espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome dele, e eles fazem um excelente trabalho, foi uma série longa ali, então foi muito bom para estabelecer algumas coisas base do personagem, né? Porque o criador estava trabalhando na primeira vez que ele teve um quadrinho próprio. E só 5 anos depois disso, em 1985, ele ganhou uma minissérie que começa a tratar dos elementos realmente que a gente já hoje vê como o principal do personagem, que é o lance de ele era um mercenário, foi traído no Egito, morreu aos pés do Khonshu, e essa deidade egípcia, né, o Khonshu, que é o deus da vingança, da noite, do patrulhamento dos viajantes, ele traz o Mark de volta à vida como seu arauto, né, o seu combatente, para poder se vingar de quem o matou e fazer as coisas de herói normalmente. É uma minissérie de 6 edições, do Alan Zelenert, e também do, né, trabalhando com a arte, o Chris Warner. E foi nessa minissérie de 1985, 10 anos depois da criação do personagem, que teve a inclusão do Khonshu e o primeiro diagnóstico do distúrbio mental do Mark, né, a esquizofrenia, ela surgiu nessa minissérie de 6 volumes. Entre 1900, né, nesse gap, né, da criação dele em 1975 e né, essa minissérie de 6 volumes emblemática dele, ele teve algumas participações em alguns grupos. E aí a gente entra num fator muito específico do personagem, que eu não necessariamente gostei, na verdade eu achei bem ruim. Ele participou do grupo dos Defensores, ele participou dos Vingadores da Costa Oeste em alguns arcos, ele interagiu com o Justiceiro, ele interagiu com o Homem-Aranha. E todas essas histórias elas são meio ruins, né? Então ele participou lá em 76, 78, 79... Porque colocar um personagem tão diferente dentro do núcleo normal de heroísmo da Marvel nunca dava muito certo. Porque ele é um mercenário, ele não tem muita papa na língua, ele também não tem muita senso de trabalhar em equipe, já que ele tem o seu próprio time, né, que são outros ex-mercenários como ele. Ele cria essa relação estranha com os outros personagens, então toda vez que ele era colocado em algum núcleo, como Defensores e os Vingadores da Costa Oeste, por exemplo, ele ficava muito apagado. Essa é a minha sensação de quando ele tem aventuras em grupos. Ele é mais um herói que está ali, só que ele não tem destaque porque ele é um herói sem poderes. Então, meio que os principais atributos dele se perdem completamente, porque os inimigos que são enfrentados quando os heróis estão em grupo são completamente diferentes das histórias e inimigos dos núcleos individuais. Então, esses pequenas pontas que ele fez até, né, 1985, são histórias muito esquecíveis, muito chatinhas de serem lidas, realmente não vale o seu tempo. Dessa fase inicial, eu aconselho realmente a leitura dos 2 primeiros volumes, né, do Werewolf by Night, que me deu até vontade de ler a série do Werewolf by Night, porque é muito interessante a história do Jay, que mistura ali maldição e como é que ele vai controlar aquilo, e ele perde todas as memórias de quando ele estava como um lobisomem, ataca amigos, ataca civis. Isso é só um gigantesco parêntese. E o arco de 1980 e essas 6 edições de 1985. Defensores, Vingadores da Costa Oeste, participação com o Homem-Aranha, participação com o Justiceiro, foge. Um outro aspecto curioso é que depois dessa minissérie de 1985,
Dos anos 90 até os anos 2000, mais ou menos assim, ele também não tem nada muito relevante, não. Ele teve alguns quadrinhos meio esporádicos ali, uma coisa anual, uma participação em algum lugar, ajudar algum personagem, mas não tem grandes arcos que você fala, nossa, isso aqui é memorável do personagem. Nos anos 2000 ele teve também interações com outros personagens sem poderes, naqueles selos mais adultos da Marvel, que era tipo, ele interagindo mais com o Demolidor, com o Luke Cage, os heróis de aluguel e etc. Ruim, também não precisa ler. Em 2006, o Charlie Huston e o David Finch fizeram um arco, uma run dele, assim, até uma run parruda. A arte é soberba, assim, é super detalhada, mas é o problema de 2006, em que tudo era meio edgy demais. Ele tá numa fase quebrada, o personagem tá quebrado, tipo, se acidentou, estourou o joelho, ele teve um grande embate com um grande arquirrival dele, né, que é o cara que traiu ele, o mercenário que traiu ele. Também que ele abandonou a fé no Khonshu, abandonou o lance de ser o Cavaleiro da Lua, e esse quadrinho é a retomada do personagem. Mas ele é tão edgy, ele é tão, olha os músculos desse homem, ele é tão, olha o sofrimento desse personagem. Tem alguns avanços interessantes dos personagens, né, mas é ruim que dói de tão ruim que é essa fase de 2006. A arte, eu fiquei fascinada, ela é muito bonita, mas o roteiro é o sumo dos anos 2000 de roteiro de quadrinhos, que é tudo muito edgy, muito sério, muito sangue, etc. É bem complicado de ler. Depois disso, a gente tem uma série em 10 volumes, de 2009, que é também, se chama A Vingança do Cavaleiro da Lua, e ela começa bem. O Cavaleiro da Lua, ele meio que tá numa trama em que estão trazendo de volta à vida esse maior inimigo dele, e ele precisa enfrentar. Ok, é isso. São 10 volumes. Em 5 a história acabou, e os outros 5 é completamente esquecível. O Greg Hewart e o Jeremy Opema, é incrível. Eles gastaram toda a história dessa série em 5 volumes. Aí os 5 volumes finais é uma história que só quer conectar o Cavaleiro da Lua com o que estava acontecendo com a Marvel na época, em 2009. Então ele é procurado pelo Capitão América para fazer tipo uns Vingadores Secretos que iam em missões de alto risco. Ele, a Valkyria, a Viúva Negra, uma galera meio badass, assim, sabe? É completamente dispensável ali depois do 6º volume. Não tem nada que se salve. Mas foi divertidinha. Eu fiquei curioso, na verdade, para entender o que houve essa guinada, assim. Me parece que eles tinham uma ideia fechada pro personagem, né? Que é esse arco dele meio que tentando impedir e, mais uma vez, acertando as contas com o maior inimigo dele. E depois a Marvel falou, então, eu preciso que, pra aprovar essa ideia que vocês têm, ô Greg, eu preciso que você conecte isso, então você vai ganhar uns volumes a mais. Se vira aí, faz qualquer coisa. E foi bem qualquer coisa que ele fez mesmo. Agora, em 2010, né, tanto na fase de 2006 quanto no A Vingança do Cavaleiro da Lua de 2009, a gente tem ainda bastante presente a questão do Khonshu falando com ele, das outras personalidades falando com ele, dele ter essa troca, tipo, dele ser visto como um personagem doido. Mas o arco mais interessante para mim foi entregue pelo Bendis e pelo Malif na arte, que é o Cavaleiro da Lua em Los Angeles. É uma minissérie que teve poucos volumes, se eu não me engano são uns 10 volumes, foi cancelada por baixa vendagem, mas ela traz uma mudança pro personagem muito, muito, muito bem-vinda. Como ele conviveu com outros heróis, né, a gente tá em 2010, já tem aí 30 anos do personagem, ele conviveu com outros heróis nesse meio tempo, o Bendis troca quem são as outras personalidades dele. Então esquece o milionário, esquece o Jake, esquece o Khonshu. Todos eles desaparecem da mente do Mark e o que sobra são outros heróis. Então, na cabeça dele, ele convive com Capitão América, Homem-Aranha,
e Wolverine, que são personagens que ele teve mais interações. Ele, inclusive, interage bastante com o Homem-Aranha nos outros gibis dele. Então, ele tem essas 3 personas dentro dele. Então, é Cavaleiro da Lua, Capitão América, Wolverine e Homem-Aranha. Ele desenvolve armas que emulam as habilidades do Capitão América, do Homem-Aranha e do Wolverine. Então, ele tem uma garra retrátil do Wolverine, ele tem um disparador de teia. E é muito engraçado, porque ele troca essas personalidades de acordo com o que ele está fazendo em Los Angeles. Em Los Angeles, ele está resolvendo um mistério específico, que é o roubo de um robô Ultron, e aí ele só conseguiu salvar a cabeça, ele precisa desbaratinar toda uma organização criminosa que quer se usar disso para poder né, ter um Ultron completo para ele, usar para os seus fins maléficos. E aí ele fica interagindo. Então dentro da cabeça dele ele tem o Capitão América falando: não, você não pode maltratar policiais, porque eles só estão fazendo o trabalho dele. Aí quando a situação meio que vai apertando, tem o Wolverine falando na cabeça dele: não, me solta, me deixa controlar seu corpo, eu fatio toda essa galera e eu resolvo o seu problema. E tem o Homem-Aranha meio brincalhão, mas num sentido de dá pra derrotar pessoas e não ser um total escroto, assim, né? É um personagem que tenta trazer um pouco mais de humanidade. O Capitão América é a retidão moral, o Wolverine é o anti-herói dentro dele, e o Homem-Aranha meio que tenta fazer esse balanceamento de uma coisa mais humana pro Cavaleiro da Lua. É uma pena que tenha sido cancelado com 10 volumes, porque é muito boa essa história. Aí a gente tem a personagem da Echo, que também vai ganhar a série da Marvel, também participando maravilhosamente bem, e ela tentando conseguir informações com outros Vingadores sobre quem é o Cavaleiro da Lua, como o Mark age e tudo mais. E aí ela tem uma cena maravilhosa dela ligando pra Miss Marvel na época, né, que é na época que ela ainda era usava aquele colã preto e tal. E elas conversando do tipo, como é que ele é meio doido mesmo, não sei o quê. Então é muito interessante, porque a Echo também não é uma personagem que a galera confia. Então a relação dos dois vai se desenvolvendo ali. Eu achei a melhor história do Cavaleiro da Lua, assim, dessa fase, antes de 2010 ali, 2012. Porque ela é completa, né? Ela tá completinha. Essa pivotagem das personalidades dele faz todo sentido, é muito legal, porque ele é uma pessoa com um distúrbio mental, então a esquizofrenia dele assumiu outras personalidades. A mudança de local dele, sair de Nova York para Los Angeles, também é muito interessante, porque a gente sabe que tem menos heróis na costa oeste dos Estados Unidos, né? A Marvel faz poucos personagens fora ali de Nova York, uma coisa mais... estamos todos no mesmo local. Então é muito interessante que ele tem poucos personagens incomodando ele. E, de novo, é quando o Cavaleiro da Lua mais brilha, que é quando ele pode ser ele mesmo. Se ele tiver que quebrar alguém, ele vai quebrar. Se ele tiver que matar alguém, ele vai matar. Então tem essas coisas que funcionam muito pro personagem quando ele tá sozinho. Então essa definitivamente, eu acho que deve vir alguma republicação em algum momento. Ela é muito, muito, muito boa. Eu fiquei apaixonado. Mas e de 2010 pra cá? A gente teve 3 grandes momentos do personagem. Provavelmente pelos teasers, pelos trailers, pelas coisas que saíram da série da Marvel do Cavaleiro da Lua, devem ser onde está localizado mesmo a história dessa série, que é o arco de 2014 do Marvel Now, que é quando ele ganha, né, aquele terno, aquele visual dele com capuz e um terno branco e tal, que ele volta a agir em Nova York, ele age de uma maneira mais protetora, né? Ele meio que o Khonshu, ele conversa mais com a figura do Khonshu agora, e ele tem o Khonshu cobra mais dele proteger os andarilhos da noite e tudo mais. E é uma série com seus altos e baixos. Ele tá resolvendo algumas questões do mundo espiritual nessa fase de 2014. Essa fase não tem um escritor específico, porque ela teve ali seus 17 volumes, e a cada 6 volumes eles trocavam. Então teve 3 duplas diferentes fazendo. Eu particularmente gosto dos primeiros 6 volumes. Os primeiros 6 volumes são perfeitos, não tem nenhum defeito, assim. É o retorno do personagem para Nova York, interações dele com a polícia, como essas interações com a polícia interferem no trabalho do dia a dia da polícia, e como isso chega no último volume num clímax de um policial falando: não, esse cara é um vigilante, eu não tenho que dar voz pra ele pra nada. Então
é perfeito. É o roteiro do Henry Ellis e a arte maravilhosa. E graças a Deus esse cara continuou fazendo as capas, então as capas são lindas graças a ele. Que é o Declan Shalvey. Inclusive ele fez uma história recente com o Banshee dos X-Men, comemorando o dia de São Patrício e tal. Tem uma coisa meio colocar todos os personagens irlandeses interagindo. E é uma arte soberba, são os quadrinhos mais bonitos. Tem um volume que ele quase não tem falas, né? Ele tá ali atrás de um sniper e não tem falas, assim. São longas páginas de um incrível, absoluto domínio da narração sem falas, né? Da movimentação dos quadrinhos, do personagem, da quadrinização. Os 6 volumes são incríveis. Os outros são bons, mas não no nível do que essa dupla fez nos 6 primeiros volumes. Em 2016, o Jeff Lemire e o Greg Smallwood, eles fizeram o arco aclamado que volta, né, a brincar com as questões da saúde mental do Cavaleiro da Lua, assim, que meio que ele acorda no manicômio e ele tem muitos anos de anotações médicas dele, como se ele estivesse naquele manicômio há muitos anos. E aí ele começa a questionar se os anos que ele passou, né, todos esses, aí já são mais de 30 anos do personagem que a gente acompanhou, eles aconteceram mesmo ou era apenas um delírio da mente do Mark? E aí ele vai desenvolvendo isso em boa parte, né, a metade ali dessa run que eles fizeram. Aí depois tem também um outro grande vilão aparecendo. Então tem uns embates muito interessantes. Eu acho que ela começa muito bem e aí vai perdendo a força, o que eu acho que é bem comum nas séries do Cavaleiro da Lua que eu li nesse período. E eu acho também que ela vai ser a que vai trazer mais elementos também para a série que a gente vai assistir a partir agora do dia 30 de março. Então vale a leitura por conta disso. São bem redondinhos, né? É só ver certinho onde acaba cada arco. Vale a leitura, é gostoso, a arte é linda de novo. Eu acho que é algo que combina com o personagem. Porque o lance dele se vestir de branco é porque ele quer ser visto pelos seus inimigos. E tanto na série de 2014 da Marvel Now, quanto na série de 2016, o personagem começa a mostrar outros lados. Então ele realmente desenvolve armas próprias e tudo mais, tem suas próprias habilidades de criar coisas, porque ele tem o dinheiro infinito, mas ele também começa a usar elementos mágicos egípcios. Então é uma fase que a gente começa a ver muito mais também o questionamento se o Khonshu é realmente apenas um delírio da cabeça dele, do tipo, ele tem a mente completamente fragmentada e o Khonshu não é uma deidade, ou será que é uma deidade? Com ele resolvendo questões espirituais, são questões espirituais de verdade ou são manifestações espirituais que ele está combatendo? Então tem esse lance que eles vão trabalhando melhor a ambiguidade do Khonshu ser ou não uma deidade de verdade, ou ser só um delírio. E a última grande coisa do personagem não é do personagem. Teve uma microsérie dentro dos Vingadores em 2019 chamada A Era de Khonshu, em que meio que os Vingadores precisam lidar com as ameaças que o Khonshu pode trazer. O Cavaleiro da Lua se torna seu arauto mais bélico, né? Então ele é mais... E é meio dispensável, na verdade. Eu achei meio ruim. Eu achei ela só diverte, sabe? Tipo, se você gosta muito dos Vingadores e quer ver como eles agiriam se eles tivessem que lidar com as coisas que a mente do Cavaleiro da Lua precisa lidar, até pode ser. Mas é meio dispensável, meio bobo. É meio... não sei, meio Vingadores demais e Cavaleiro da Lua de menos, assim. De novo, volta aquilo. Quando ele tá num grupo ou precisa interagir com outros heróis, ele perde bastante da força narrativa que os quadrinhos dele têm. E foi uma aventura. Acho que foi a primeira vez que eu li tanta coisa de um personagem que eu não dava bola de 1985 até 2019. Teve muita coisa que eu li metade do arco, eu abandonei. Tipo, aquela fase de 2006 eu abandonei depois ali do 8º, 9º volume. Então tem algumas coisas que eu abandonei, são meio que primeiras impressões assim, mas é um compilado que me deixa bem
ciente do personagem, né? Então, ele é um personagem que ele funciona fora das regras normais dos heróis Marvel, assim, né? E a Marvel tem um pouco disso que até me preocupa com relação ao MCU, que é linhas editoriais da Marvel, elas diferem bastante, né? Os Vingadores, eles têm uma linha de história muito clara, que são inimigos que vão brincar com questões de dominação mundial, grandes crises e etc. Os X-Men têm as suas questões muito mais relacionadas à proteção do grupo de mutantes, mutantes que querem fazer mal contra a humanidade, querem fazer mal contra outros mutantes, querem controlar. E aí tem outros personagens, tipo o Demolidor e o Homem-Aranha, que são mais histórias de bairro, né? Aquelas coisas meio localizadas em Nova York. E aí agora o MCU meio que bagunça tudo isso, e o Cavaleiro da Lua, ele funciona fora de toda essa lógica. Os motivos dele de combater alguma coisa são sempre extremamente pessoais. São coisas do tipo, se ele estivesse num universo onde não existem heróis, e aí essa questão da ambiguidade, da deidade que ele serve, ser ou não real, cara, a gente só teria história incrível. Mas todas as vezes que as histórias dele estão condicionadas a fazer sentido no âmbito geral da Marvel, a gente perde muita força do personagem. Então, não sei, ele é um personagem que é quase um mundo à parte dentro da Marvel. E aí me preocupa a série. Eu tava bem animado e eu saí mais preocupado, na verdade, porque essa série ela vai precisar estar conectada de alguma forma ao MCU. Esse tem sido o modo padrão da Marvel trabalhar. Mas é um personagem que funciona quando ele está isolado de todas essas questões de super-herói. Sim, o personagem já foi um Vingador. Sim, o personagem já foi um dos Vingadores Secretos. Já foi dos Vingadores da Costa Oeste. Já interagiu com uma série de personagens. Mas aí todas as coisas interessantes do personagem a gente perdeu nesse processo. Então, não sei. Eu gostei bastante, recomendo aí realmente. Se você quer só ler as coisas mais recentes, a fase 2014, 2016, show de bola. Mas se você realmente, nossa, gostei do personagem, quero ir mais a fundo, lê ali de 1980, 1985, as duas edições onde ele surgiu, e vai fundo, porque essas são boas. E toda vez que for coisa envolvida com mais pessoas, você foge. Se for o arco de 2006, você foge. Se for a vingança do Cavaleiro da Lua, você foge. Porque todos eles são bem ruins. Então é um personagem com muitos altos e baixos. Mais baixos do que altos. Mas vale a pena conhecer. É um personagem muito divertido. Tipo, o que é bom dele é extremamente bom. E o que é ruim é extremamente ruim. Pra encerrar, só queria pontuar uma coisa que eu realmente, depois de ler 30 anos de aventura do personagem, eu não consigo entender a galera falar que ele é uma cópia do Batman, porque a única coisa que ele tem igual com o personagem da DC é o fato que ele tem uma personalidade que é muito rica, porque ele ficou muito rico sendo um mercenário. De resto, todas as questões do personagem são completamente diferentes. Ele não tá nessa por vingança, ele não tá nessa porque perdeu os pais, que era numa caverna cheia de lua e ficou doido das ideias. Não, ele tem uma questão de que ele tem uma personalidade fragmentada e que ele acredita numa deidade que a gente não sabe efetivamente se existe ou não. Não tem nada a ver com Batman. Só o fato de que ele plana e taca coisinhas em formato de lua não é representativo de que ele é igual ao personagem. Então, não sei. Se vocês ouviram alguém falando isso, a pessoa claramente não leu coisas do Cavaleiro da Lua, porque é impossível chegar nessa conclusão depois de ler, principalmente a fase ali pós-2010. Mas é isso, eu falei pra caramba, é um bom histórico do personagem. Esquece, então, por favor, deixa seu like, seu comentário, isso ajuda bastante. E vídeo longo é difícil engajar no YouTube. Mas por hoje é só, espero que vocês gostem, espero que... Eu gosto muito de fazer essas aventuras, de conhecer um personagem a fundo e trazer vídeos pra vocês, já fiz isso com outros personagens, principalmente antes de sair algo midiático dele. E por hoje é só, né? Já falei bastante. Esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que foi do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.